Olá, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade ao estudo do ESG. Hoje nós vamos estudar o episódio de Hydesville. Mas antes, a gente vai fazer um breve histórico sobre a mediunidade. Muitos acreditam que a mediunidade é exclusividade da doutrina espírita, que a mediunidade ocorre apenas no espiritismo. Mentira. Não é verdade. Desde que o homem se conhece como homem, a mediunidade o acompanha. O que acontece é que a partir de 1857, através do lançamento da obra O Livro dos Espíritos, pelo codificador espírita Allan Kardec, a humanidade passa a analisar a mediunidade com outros olhos, passa a entender cientificamente como acontece a mediunidade, o porquê ela existe, quais seus objetivos. Nunca antes, na história da humanidade, foi realizado um estudo como foi realizado por Kardec e sua equipe. Bem, vamos voltar um pouco no tempo. Um poucão no tempo. 350 mil anos atrás. É chão, né? Lá estava o homem de Neandertal. Pois bem, acontece lá um fato que muda para sempre a história da humanidade. O homem de Neandertal, ele passa a enterrar ritualisticamente os seus familiares. Então, há 350 mil anos atrás, a humanidade passa a enterrar ritualisticamente os seus familiares, amigos. E os antropólogos são unânimes em colocar que, a partir deste momento, a humanidade passa a crer na existência da vida após a morte. Ou, como o espírita sabe, a vida depois da vida. A partir deste momento, surge o instinto de crer que a vida continua, a imortalidade da alma. E é assim mesmo. Voltando 4.000 anos no tempo, mais recentemente, numa das obras mais antigas que se tem conhecimento, o Código dos Vedas, encontramos lá referência a espíritos que acompanham os sacerdotes da época. Em várias passagens deste código, desse livro, encontramos ali referência a espíritos que acompanham os sacerdotes da época. E não é só. No Egito Antigo, os magos que auxiliavam os faraós, que faziam evocações de espíritos, na Grécia e outros povos, o que encontramos? Profetas. E esses profetas auxiliando os países, os governos a funcionarem, a serem governados. O auxílio desses profetas que tinham mediunidade. Inclusive, na religião hebraica, percebemos que ela é constituída praticamente sob a influência dos profetas. Inclusive na Bíblia existem passagens no livro de Samuel que fala da existência de uma escola de profetas, onde lá era ensinado de maneira bem rústica como era essa comunicação com os mortos, com os espíritos. E o povo da época utilizava do serviço desses profetas. De que maneira?
de maneira bem análoga à que hoje ainda encontramos, onde pessoas buscam ali cartomantes, videntes, para saber sobre suas vidas, para tirarem dúvidas. Lá na religião hebraica. O que nós temos também? Bem, na Bíblia, né, a gente citou agora o livro de Samuel, na Bíblia ela é recheada de fenômenos mediúnicos. Você chacoalhar a Bíblia, sai mediunidade para tudo quanto é lado. São casos de vidência, aparição, levitação, materialização, enfim, um mar de mediunidade. Aí a gente começa a entender que, puxa vida, pensando bem, mediunidade não é da doutrina espírita, mas, como nenhuma outra doutrina, ela consegue nos ensinar acerca da mediunidade, explicá-la de maneira racional e científica. Isso que aconteceu quando Kardec lança principalmente o livro dos médiuns, explicando lá os tipos de mediunidade, como é esse intercâmbio, como que funciona, os cuidados que o médium deve ter, os benefícios de se ter uma mediunidade, as responsabilidades, enfim, é uma obra fantástica para aquele que possui a mediunidade ostensiva. Porque nunca se esqueçam, todos nós temos mediunidade, em maior ou menor grau. Normalmente a gente pensa em médium, aquele que vê espírito, fala com o espírito fala através dele e tal. A gente considera tais pessoas como médiuns ostensivos, porque médiuns todos somos. Somos influenciados a todo momento pela espiritualidade. Pela boa espiritualidade ou pela espiritualidade não tão boa assim. Tudo depende da nossa vibração. Tudo depende do nosso estado. Não existe aquela frase, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Adaptamos assim para a doutrina espírita. Diga-me quem tu és, que eu sei com quem tu andas. Os nossos companheiros espirituais, nós que escolhemos. Nós somos a minoria. Os espíritos desencarnados são a maioria. Nós é que estamos no meio deles, e não o contrário. A verdadeira vida não é aqui, a verdadeira vida é espiritual. Ao nosso redor, além do nosso protetor, existem muitos espíritos que se afinizam conosco. Se você busca fazer o bem, se você busca a caridade, o amor, o respeito, que tipo de amigo no plano físico você vai ter? Ora, amigos que comungam da mesma ideia. Espiritualmente é a mesma coisa. Espíritos que comungam da mesma ideia. Se eu gosto do botecão, de encher a cara, de usar drogas, do sensualismo, que tipo de amigos físicos eu vou ter? Ora, amigos que também gostam disso, espiritualmente também. Então, as nossas companhias espirituais são selecionadas por nós mesmos, pela nossa vontade, pelas nossas atitudes. Bem, na segunda metade do século XIX, e ali a gente passa também, é interessante, quando a gente sai ali do homem ali pré-histórico, a gente começa a ver também na história que muitos rituais continuam. Então são nações e mais nações, sociedades e mais sociedades que buscam a amizade, inclusive, com o plano espiritual, com aqueles que já se foram,
construindo altares até dentro de suas casas, naquela busca de ter amizade com os espíritos. Na Idade Média, a gente sabe o que aconteceu também. Um episódio complicado, onde talvez por ignorância, talvez também por muitos interesses obscuros, aqueles que tinham mediunidade eram condenados à morte. Torturas terríveis ou fogueiras, como acontece com Joana d'Arc e a sua mediunidade que ela não nega até a sua morte queimada. O tempo passa, chegamos nos dias atuais, igual eu estava citando aqui, a segunda metade do século XIX, aonde surge a doutrina espírita, explicando os fenômenos da mediunidade. Mas um pouquinho antes, no final da primeira metade, acontecem inúmeros fenômenos em toda a parte do planeta. Em especial, nos Estados Unidos da América do Norte, e a gente vai estudar o fenômeno de Hydesville, e também, um pouco após, quase concomitante, os fenômenos das mesas girantes na Europa, que iremos estudar no próximo encontro. Então, hoje nós vamos se dedicar a esse fenômeno que aconteceu na cidade de Hydesville, lá nos Estados Unidos. Esse episódio é conhecido como o marco inicial do espiritualismo moderno. Não espiritismo, tá? Espiritualismo. A crença na existência de vida após a morte, em algo além da vida. O episódio de Hydesville. Hydesville era um pequeno vilarejo no estado de Nova York, a 30 quilômetros de uma cidade que era um pouquinho maior, chamado Rochester, lá nos Estados Unidos. Tem vários filmes, várias coisas, e é bem aquele negócio, né, meio de terror assim. Olha o que acontece. Uma família se muda para o vilarejo de Hydesville. Se eu pedir para fechar o olho, e vocês imaginarem uma casa em 1847, vocês vão visualizar aquelas casas de madeira, com aquelas duas janelinhas ali na parte superior. É bem aquela típica de filme de terror. Era o mesmo formato da casa aonde a família Fox se muda. Então a família Fox, ela se muda para Hydesville e aluga lá uma casa. Quem era a família que se muda lá? 4 integrantes. O casal, pai e mãe, e 2 filhas. O pai se chamava John Fox. A mãe, Margaret Fox. O mesmo nome da filha mais velha, que tinha 14 anos, que também se chamava Margaret. E a outra filha, de 11 anos de idade, chamada Kate Fox. Então, está feito o filme, né? Casa velha, de madeira, 1847. Um casal, 2 filhas pequenininhas, 11 e 14 anos. Eles se mudam para lá em dezembro. Tranquilo, nada demais. Em janeiro, começam a escutar alguns arranhões, alguns barulhos estranhos nessa residência. Tanto em janeiro como em fevereiro. Eles vão investigar o que estava acontecendo e percebem que possivelmente era questão, por ser casa de madeira, devem ser ratos que a casa tem, e também estalos que a casa dá quando muda de temperatura, o vento que passa entre as tábuas de madeira.
deve ser isso. Mas em dezembro não fazia barulho. Em janeiro e fevereiro começou a fazer barulho, mas em março de 1848, o negócio fica mais trash. Os barulhos ficam mais intensos. As crianças passam a ouvir móveis se arrastando. Ainda creem ser ratos ou alguma outra situação. Mas agora a casa está estalando, está fazendo barulho. Parece que alguém arranha as paredes. Olha o filminho, né? Vem aqueles filminhos. Pois bem, isso vai se tornando cada vez mais intenso, no intervalo de tempo cada vez menor, quase todo dia isso. Eis que chega o dia 30 de março. Nesse dia, foi barulho quase o dia inteiro. Estalo, batida, arranhão, parecia que os móveis se arrastavam. Resultado, a família não conseguiu dormir direito à noite. No outro dia estava cansadíssimos. Tanto é que daí no dia 31, no outro dia, quando estavam ali, mortos de cansaço, escureceu, eles foram deitar. Detalhe que quando começam os barulhos ali nos meses anteriores, as crianças que dormiam num quarto em apartado já passam a dormir no quarto do casal porque tinham medo dos barulhos. O pai da família, o John Fox, naquele dia tinha alguma outra atividade e não estava no quarto. Quando as meninas e a mãe, a sua esposa, foram deitar. E elas foram deitar, e aí, meus amigos, pensa em batida, em arranhões. Olha como é filme de terror, né? Aí tem sempre a criancinha, a menininha amável. Pois bem, Kate Fox, a menininha de 11 anos, todas ali na cama, a menininha fala a seguinte frase: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. E bate descompensadamente palmas. E a casa responde na mesma sequência das palmas que a pequena Kate realiza. Opa! A irmã mais velha entra na bagunça. Senhor pé rachado, faça o que eu faço. E ela bate 4 vezes palma. E a casa faz. Se eu tivesse lá, ó. Mas a mãe percebe que tem algo estranho acontecendo. Como pode uma casa, que até então pensavam ser ratos ou alguma coisa, responder a isso? Calma aí, Theo, você não me explicou o que é esse negócio de pé rachado. Como fazia bastante barulho, vocês sabem que crianças adoram brincar, elas já estavam quase que acostumadas com aquele barulho. Elas, na imaginação delas, imaginavam que era um bode, que andava pela casa, que fazia os barulhos. Então, pé rachado, em algumas traduções a gente vê pé de bode, que era o Senhor que elas imaginavam que faziam tais barulhos. Por isso que elas falaram aquela frase, né? Senhor pé rachado, que é o pé de bode. Pois bem, a mãe percebeu aquilo e faz uma pergunta para casa. Eu queria, casa, que você respondesse para mim qual a idade dos meus filhos. E ela faz isso justamente para saber se aquilo era realmente uma brincadeira de alguém ou algo mais sério. E a casa passa a bater, correspondendo à idade de cada um de seus 7 filhos. Ela tinha 7 filhos,
Na casa estavam 2. E a casa responde certinho, idade após idade. Sendo que, para a última da idade dos filhos, ela faz uma pausa e bate 3 vezes bem forte. Era o filho que havia falecido com 3 anos de idade. Bem, né? E aí? Ela decide investigar mais. E ela fala para casa, vamos criar um código. Se você bater 2 vezes, quer dizer sim. E ela começa a fazer algumas perguntas para a casa. A primeira pergunta que ela faz é: quem fala comigo é um ser humano? Silêncio. Quem fala comigo é um espírito? Você foi assassinado? Foi assassinado nesta casa? Eu falei que eu já não estaria lá, há tempo. Mas enfim, ela começa a fazer perguntas e a casa passa a responder. Será que estou ficando louca? Ela pergunta para a casa: se eu chamar os vizinhos, você continua se comunicando? 2 batidas. A criança ainda faz um alerta: ah, mãe, isso deve ser brincadeira. Afinal de contas, amanhã é 1º de abril. Né? 1º de abril, dia da mentira. Ela vai, chama os vizinhos. E as batidas continuam. Procuram saber o que era e nada. E ali eles passam a noite com um diálogo. Um vizinho chamado Dessler tem uma brilhante ideia. Estava meio complicado só falar sim ou não, sendo que o não era o silêncio e o sim era 2 pancadas. Vamos fazer algo interessante. Ele sugere ao espírito que se comunicava através da casa, por pancadas, tipografia na linguagem espírita, sugere o seguinte: eu vou falando, eu faço a pergunta, falo as letras do alfabeto e quando você quiser utilizar uma dessas letras para a resposta, você dá uma pancada. E assim conseguem respostas, não apenas de sim ou não, mas respostas mais palpáveis. E ali fazem algumas descobertas. O que eles descobrem? Agora é para ter medo, tá? Descobrem que essa pessoa foi assassinada naquela casa na meia-noite de segunda para terça-feira. Hoje é segunda, então lá pela meia-noite, se escutarem pancadas, olha que legal. Então, de segunda para terça-feira, à meia-noite, descobre-se que esse espírito que se comunicava se chamava Charles Rosman. Deixa eu confirmar aqui. Senhor pé rachado, batidas. Isso. Tá? Na verdade ainda não achei. Eu falei isso, Charles Rosman. Ele tinha 31 anos de idade. Ele foi morto ali dentro da casa, com uma faca de açougueiro, aonde foi cortado o seu pescoço. O motivo da morte foi dinheiro, quase sempre, né? O dinheiro. Ele era um vendedor. Descobriram o nome do assassino. A resposta foi Bell. Bell era o sobrenome de uma família que habitou aquela casa antes da família Fox.
Descobriu-se também que àquela época das comunicações, ele tinha 5 filhos que ainda estavam vivos, sendo 3 homens e 2 mulheres. E a sua esposa já havia desencarnado também, já havia morrido. E ele foi morto por conta do dinheiro, e qual a quantia? $100, silêncio, 200, 300, 400, $500. A profissão dele? Mascate. Passava de casa em casa vendendo objetos. Bem comum à época. Bem, fizeram investigações, conversaram inclusive com a empregada da família Bell, e ela confirmou que, em determinada época, ela lembrava que o mascate veio à casa, que a senhora Bell convidou aquele viajante para se hospedar na casa, e naquela mesma noite, a patroa havia liberado ela para que ela fosse ficar 3 dias na casa de sua mãe, e depois retornasse aos trabalhos. Voltando lá um pouquinho no tempo, estão lá na madrugada conversando, passa-se o dia. De acordo com os jornais da época, mais de 300 pessoas ao mesmo tempo presenciavam essa atividade mediúnica, essa comunicação. E assim o foi. Perguntinha interessante. Aonde colocaram o seu corpo? Na adega. É agora, né? Vamos achar lá o corpo. Pararam tudo, foram lá na adega, na parte de baixo da casa, e começaram a escavar. Escavaram, 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 escavaram e não acharam nada. 1º de abril, essas crianças estão aprontando conosco. Isso daí é brincadeira de mau gosto delas. E a comunidade ficou meio de cara com aquela brincadeira. Passado 2 meses, a gente avança um pouquinho, eles fizeram novas escavações lá na adega, chegando a 1,5 metro de profundidade. Encontraram ali um pedaço de madeira, carvão, cabelo e um fragmento de osso, que um médico da época disse ser osso humano. Mais nada. Então olha a situação. Uma casa que fala, com 2 criancinhas lá que dizem se comunicar com a casa. Todo mundo vai para lá, conversa durante um dia, comove toda a cidade. Na hora do vamos ver, nada. Então, né? Faço uma pausa na história e avanço 60 anos, na verdade 58 anos no tempo. Notícia do The Boston Journal. Na casa assombrada de Hydesville, virou, é claro, a casa assombrada, né, da cidade. Na casa assombrada de Hydesville, 2 crianças que brincavam depois da escola quebram um pedaço de uma das paredes. O dono atual da residência vai lá na casa, acha estranho, continua ali quebrando a parede e encontra emparedado um esqueleto humano. Logo abaixo da parede, da estrutura da parede, fizeram escavações e encontraram uma maleta metálica, utilizado por vendedores de 70, 80 anos atrás. Então, na época, não encontraram. Estava na adega, mas não estava ali enterrado. Só para título de curiosidade, eles transportaram a casa, e também lá tem a maleta, num museu espiritualista que fica na cidade de... eu sei que fica nos Estados Unidos, deixa eu ver qual cidade... Lilodale, nos Estados Unidos. Está lá a maleta e eles transportaram para lá também a casa, está lá em exposição.
referente a esse episódio de Hydesville. Avancei no tempo só para falar que depois encontraram, enfim, o esqueleto desse mascate. Vamos voltar lá no tempo, onde as pessoas ainda estão irritadas com aquela situação. Pois bem, né? Foram lá, passaram a noite, o outro dia, brincando com a casa, não descobriram nada, acharam lá um negócio meio estranho, mas... E agora chega a parte que eu mais gosto nessa aula. A comunidade decide se reunir. E eles se reúnem no principal salão do vilarejo. Agora é a parte que eu gosto. Qual era o principal salão do vilarejo? Imponente, bonito, maravilhoso, forte. Corinthians Hall. Né? Quase uma Arena Corinthians. Né? Era o nome do salão principal da cidade. A sociedade foi lá, as famílias se reuniram, foram no Corinthians Hall, na presença da família Fox, e decidiram fazer uma investigação sobre o que estava acontecendo. E criaram uma comissão, liderada pelo juiz Edmond. Fizeram essa comissão para analisar os fatos e trazer a verdade à tona. Pois bem, foram, se reuniram, investigaram as meninas, porque acreditavam que era delas que surgia os barulhos. Convocaram a cidade novamente depois de um tempo e apresentaram o resultado da comissão. Qual o resultado? Os fenômenos acontecem, mas não encontramos fraude. Oh, como assim? Vocês foram comprados. Vamos fazer outra comissão. Juntaram lá mais um pessoal, fizeram uma segunda comissão para estudar as meninas e seus fenômenos. E aí, já pegaram mais pesado. Essa segunda comissão pegou as meninas de 11 e 14 anos. Faço aqui um parênteses, foram as senhoras que fizeram esse primeiro procedimento, onde tiraram as suas roupas e estudaram para ver se seus ossos faziam barulho, ou se elas eram ventrílocas, sabe, aquele bonequinho que fica falando, de alguma maneira emitindo algum tipo de som. Depois convocaram os homens, fizeram alguns estudos, convocaram a cidade novamente no Corinthians Hall e disseram: os fenômenos acontecem e não estamos encontrando qualquer tipo de fraude. Terceira comissão. Agora pegaram, além de deixá-las nuas para fazer lá os estudos, as amordaçaram, as amarraram, colocavam elas sobre estruturas de vidro ou em cima de almofadas, e faziam os testes, faziam perguntas e os estalos aconteciam, fizeram perguntas mentais e obtinham-se respostas. Novamente, Corinthians Hall, expuseram todos os procedimentos que fizeram e declararam: não encontramos fraude. E alguém teve a brilhante ideia: vamos matar essas bruxas, é o demônio! E começa ali uma revolta popular para linchar as meninas. Eis que uma figura muito importante da cidade, de nome George Willets, ele era muito respeitado pela cidade, vai à frente, na frente das meninas, abre seus braços e diz: vocês não vão fazer isso não. Se quiserem fazer, terão que passar por cima do meu cadáver. E consegue retirar as meninas do salão da cidade. As meninas, é claro, tiveram que se mudar, sair de lá. A mediunidade continuou acompanhando-as. A história delas
é riquíssima, tá? Bem interessante, das irmãs Fox. Teve uma determinada situação que é muito interessante, onde a menina mais nova, Kate Fox, um banqueiro, paga uma viagem para que ela fosse na Inglaterra ser estudada por nada mais, nada menos do que William Crookes. E ali, estudando seus fenômenos mediúnicos, tanto da parte elétrica, materialismo, enfim, muito bacana essa história. Acompanha a vida inteira essa mediunidade às meninas. E como se fosse uma nuvem mediúnica, na região começa a explodir diversos casos de mediunidade. Lembra do juiz Edmund, que fez parte da primeira comunicação, cético? Sua filha começa a falar e escrever em 9 idiomas que ela não conhecia. Tem o caso também do ministro metodista, o reverendo Gerves, aonde em sua casa começa a acontecer os mesmos fenômenos que aconteceram na casa dos Fox, as batidas, as comunicações. Diácono Hale, de uma cidade vizinha, movimento de objetos físicos em sua casa, móveis se mexendo, copos caindo, como se fosse uma nuvem mediúnica chamando a atenção. Começa a eclodir esses fenômenos na América do Norte, depois passa a acontecer também na Europa. Isso tudo 10 anos antes do surgimento da doutrina espírita. Então, essa aula de hoje, a gente pegou justamente para que a gente conversasse, para que todos entendessem que a mediunidade não é algo, não é exclusividade da doutrina espírita. Ela acompanha, sempre acompanhou a história do ser humano. Em um determinado momento, quando a ciência estava muito desenvolvida, passa a acontecer vários fenômenos em vários lugares do mundo. São estudados, é chamada a atenção. E aí, como vimos na aula anterior, e vamos ver um pouquinho na próxima aula, um professor, um pedagogo muito importante, o professor Rivail, Allan Kardec, tem contato com esses fenômenos e começa a estudá-los como nunca antes havia acontecido. Meus amigos, eis a maravilha da doutrina espírita, que ela deixa um pouco de lado aqueles conceitos abstratos de mediunidade, aquela coisa sobrenatural, e passa a entender a mediunidade como algo inerente ao ser humano. A mediunidade é inerente, é física. Olha que interessante, a mediunidade é mais física do que espiritual. O corpo do médium ostensivo é preparado para receber a mediunidade. E ela eclode, é claro, com o auxílio da espiritualidade. Mas ali é feito todo um estudo de como acontece, como não acontece, quais são os tipos, como que funciona, quais são as energias envolvidas. Essa é uma parte eminentemente científica da doutrina espírita, que, como já vimos rapidamente, possui mais 2 aspectos, o filosófico e o religioso, que vamos ver em outros encontros. Tá joia, meus amigos? Infelizmente hoje o nosso tempo já se exauriu, né? Não vamos ter a parte do Evangelho na noite de hoje, e que semana que vem, quem possa se fazer presente será muito bem-vindo aqui ao Caminheiros. Tenham todos uma boa noite.